noite a todos. Sejam bem-vindos à nossa casa. Quem está chegando a primeira vez, bem-vindos. Nossa casa oferece palestras todos os dias, de segunda, terças e quintas, 20 horas, de quarta às 14, domingo às 10 e sábado às 15, tá bem? Quem quiser passar no plantão de atendimento, é meia hora antes sempre, precisar de alguma informação ou passando por algum processo de saúde ou precisar conversar, nós estamos aqui para atender, tá bem? Bem-vindos. Então, queridos, mais uma vez, nós vamos dar início aos nossos trabalhos. Lembrando que a nossa casa tem o serviço social que atende 75 famílias e a gente agradece a todos que estão nos ajudando e que, se puder continuar ajudando, é muito bom, porque nós estamos aumentando um pouquinho mais esse ano, né? A partir agora de abril nós vamos atender 75 ao invés das 72. E trabalho social também nos sábados, nós entregamos lanche na rua todos os sábados, a partir das 17 horas, nossos meninos estão aqui, quem quiser conhecer o trabalho. A gente sai aqui perto do Carandiru, entre Carandiru e Tietê, para quem quiser vir conhecer às 17 horas no sábado, tá bem? E também nossa casa tem um trabalho de gestante, que é todo primeiro e terceiro domingo do mês. Então, quem tiver alguma gestante iniciando, que quiser alguma informação, nós estamos com uma equipe muito boa aí que vai ajudar, né, em todas as informações. E acho que é só, né? Os nossos cursos já começaram, já não tem mais tempo para nada, mas que se alguém quiser participar, quiser conversar com a gente, nós estamos aqui, tá? E sexta-feira nós temos um trabalho voltado à dependência química para a família e para o dependente. A partir das 8 horas tem um tratamento de passe, tem palestra, e depois tem um grupo de apoio de família e do dependente. Então, quem quiser ou conhecer alguém que precisa, nós estamos aqui. É dependência química de todas as nuances, né? E o tabagismo também, né? A gente também está trabalhando com um pessoalzinho. Então é isso, queridos. Todas as outras informações nós temos no nosso site, né? Quem quiser estar verificando o nosso site também é o www.casadocaminhosantana.com.br. E em outubro, dia 9 de outubro, nós vamos sair daqui numa excursão para Araxá, tá? Então nós vamos ficar sábado, domingo, segunda-feira, que é feriado. Então vamos ter um dia a mais. Então a gente vai ter mais notícias a partir da próxima semana, já vamos estar aí com tudo encaminhado. Quem quiser saber da excursão, é uma coisa maravilhosa. A gente vai conhecer o Tadeu, quem não conhece, né? Lá em Araxá, e passear um pouco em Sacramento. Tá bem? Então vamos nos recolhendo agora por uns instantes, fechando os nossos olhos. Nós sabemos que quando nós adentramos a nossa casa, a gente pede sempre o silêncio por causa disso, né? Porque os amigos já estão trabalhando conosco. Aqueles que chegam com problemáticas um pouco mais difíceis, os médicos já estão ao lado de cada um, ajudando. Então a gente pede que fiquem em silêncio, sentindo essas vibrações amorosas desses amigos que já estão ao lado de cada um de vocês, cuidando e ajudando. Então, a gente sabe que quando a gente busca o silêncio, a gente busca Deus, esse Pai que está dentro de nós, nossa essência divina. E buscando Deus nesse instante, nós vamos agradecer. Obrigada, Pai, pela oportunidade da vida. Obrigada por estar neste dia, nesta casa. Obrigada pela família, pelo trabalho. Obrigada pela nossa saúde. Obrigada, meu Pai, por tantas oportunidades que nós temos de crescermos, de aprendermos e de estar nesse planeta tão amado. E nós pedimos nesse instante, meu Pai, que esses amigos amorosos que aqui se encontram possam nos envolver a todos, fortalecendo-nos o nosso coração, o nosso espírito, nos dando toda a sustentação para a nossa caminhada. Que possamos ouvir e, ouvindo, que nós possamos refletir, e refletindo, que isso possa nos ajudar no nosso encaminhamento, na nossa cura espiritual, porque é por isso que aqui nós aportamos nesse planeta, para nós nos curarmos espiritualmente. Obrigada, amigos queridos, sejam conosco. E nessa noite, mais uma vez, nós vamos ter uma palestra que fala
sobre tantas coisas importantes no nosso dia a dia, e a Simone vai estar falando para nós sobre reconciliação, no livro Força Espiritual. Então nós vamos ouvir a nossa querida, e no final, quem tiver alguma pergunta, alguma dúvida sobre o tema, nós vamos estar ouvindo também. E pela internet também, algum companheiro que quiser passar alguma pergunta, nós vamos estar aqui à disposição. Feliz, viu, querido? Acho que dá para você, né? Nanica. Mignon. Então, gente, mais uma vez, bem-vindos à casa. É com muita alegria que a gente tem a oportunidade de conversar sobre os temas. Que, na verdade, acaba sendo uma partilha de reflexões que a gente faz, que às vezes são as que a gente também vai desenvolvendo durante a semana. E nesse momento a gente tem condições de amarrar um pouco essas ideias que vão surgindo, né? A espiritualidade, como a Sandra falou, ela fica aqui já cuidando de cada um e muitas vezes acompanhando a gente em casa. Então, já intuindo reflexões, já provocando questionamentos, para que a gente possa chegar aqui com a mente mais aberta, o coração mais leve. Eu sei que ninguém tem problema, eu sempre costumo falar, mas vamos imaginar que o dia tenha sido difícil para uns e outros. Então, o tema de hoje, como a Sandra falou, é reconciliação. Complicado, porque não sei se todo mundo sabe, né? Às vezes a gente acha que a palavra significa uma coisa e a gente se acomoda com esse significado. É sempre bom dar uma olhadinha, pesquisar e tudo mais. E conciliação, gente, embora a gente às vezes saiba, eu lembro que vem do grego, significa retomar a harmonia, retomar o equilíbrio. Então, quando nós conciliamos algo ou reconciliamos, nós estamos tentando buscar dentro de nós, no nosso entorno, o elemento que foi desarmonizado e consertá-lo. Então, quando nós, no Espiritismo, propomos a reconciliação, sempre partimos do pressuposto que temos que nos reconciliar conosco e com o próximo. E a gente pergunta, mas eu não tenho que me reconciliar com Deus? Deus está em mim e está no próximo. Então, a nossa conversa é conosco e com o próximo. Não tem como achar Deus lá em cima, Deus no etéreo. Deus está em cada um de nós, está em tudo aquilo que Ele criou. Então, é com esse diálogo que nós vamos começar a conversa de hoje. Para reconciliar, Jesus deixou duas ferramentas, né? O nosso modelo, o nosso mestre. E uma delas é o perdão. E o texto de hoje começa falando numa coisa muito complicada da gente fazer com o coração, que é se perdoar. Entender as nossas dificuldades, as nossas limitações, corrigi-las e tocar adiante. É muito difícil porque nós temos dentro de nós cobranças que são muito constantes. Nos cobramos além do que podemos, além do que devemos e além do que Deus espera de nós. O Herculano Pires dizia que a gente se cobra muito a questão da angelitude, né? A gente quer fazer grandes coisas, quer ter grandes comportamentos, mas nem Deus espera que a gente seja. Ele espera que a gente seja humano, que a gente dê um passinho por vez, que a gente vá construindo a nossa angelitude, porque ela já está em germe dentro da gente, né? A gente tem a semente divina. Então, a gente é um anjinho em potencial, mas Ele não espera que a gente haja como anjo, porque nós não somos. Então, quando a gente entende as nossas limitações, conhece os nossos erros, as nossas falhas, o próximo passo é procurar dentro do nosso dia a dia onde nós estamos errando, por que estamos errando e corrigir. É muito importante porque se nós não fazemos esse percurso, porque é um processo, né? Nem sempre a gente consegue despertar da noite para o dia, entender o que eu estou fazendo, onde estou errando, com quem e por quê. Mas é um processo. Cada vez que eu vou gerando isso, eu vou me libertando de algo que o Espiritismo alerta com tanta frequência nas casas espíritas, que é a culpa. A culpa é aquele processo que nos lembra do passado, nos leva para o passado e não nos deixa sair dele. Nós ficamos focados naquilo que fizemos, cobramos de nós o que foi feito, não corrigimos, não vivemos o presente e com certeza nós vamos ter um futuro bastante complicado. Quando nas casas espíritas a gente lembra as pessoas para transformar a culpa em responsabilidade, é exatamente por isso. Porque a responsabilidade, ela não te isenta daquilo que você fez,
mas ela lembra que você precisa corrigir. Porque a culpa também é um processo altamente cômodo, né? Porque você se fecha nela, olha o que eu fiz, olha quem eu sou, olha que pessoa terrível eu sou, então pronto, é mais fácil. E eu fico lendo muito, né? O Herculano é um grande cara, ele tinha umas ideias brilhantes e ele falava exatamente isso. Quando a gente fica muito acomodado, agarrado aos nossos defeitos, porque também vamos combinar, né? A gente adora os nossos defeitos. Adora. Se a gente puder justificar tudo que a gente faz pelos nossos defeitos, a gente está feliz. Então, não vamos agarrar não, porque assim, depois vem aquele tsunami fora de hora e tira você daquela situação. Então, vamos tirando devagarzinho. Os defeitos não são nossos, as imperfeições nós fomos adquirindo por vacilações em várias encarnações. Então, vamos ficar com aquilo que é nosso, com a nossa conduta. Então, eu estava falando que a gente precisa detectar o nosso erro, corrigir, né, aquilo que a gente fez. E aí eu imagino que vocês possam estar perguntando, mas, certo, eu identifiquei o meu erro, busco corrigir, mas e se eu não tiver mais como corrigir com aquela pessoa a quem eu causei dano? Não vou mais encontrar com ela. O Livro dos Espíritos alerta que nós sempre podemos corrigir, porque, na verdade, nós não causamos o dano à pessoa que fizemos, causamos a Deus. Então, se nós nos dispomos, todos os dias, a refazermos a nossa conduta, novas oportunidades acontecerão, novas pessoas cruzarão o nosso caminho, muitas vezes nas mesmas condições naquelas que a gente errou, e a gente tem toda uma oportunidade nova para fazer um percurso novo. Aí você me fala, e aquela pessoa que eu deixei para trás, né, que eu não vou ver, quando você encontrar com ela de novo, você vai estar muito mais fortalecido, e ela muito mais capaz de perdoar, e a gente volta para o perdão. É importante que a gente se perdoe e é importante que a gente perdoe o outro. Quando eu perdoo, a gente fala tanto, né, na casa, a gente se liberta. Mas mais do que isso, gente, a gente liberta o outro. Mas não liberta de ter que corrigir o que fez. Ele vai precisar corrigir. Porque, eu repito, o dano não foi feito para mim. Foi para Deus, para as leis divinas que ele rompeu. Essa é a melhor ferramenta, né? Às vezes as pessoas me perguntam como é um mundo feliz. Como eu não tive, a gente vai conjecturando. Mas eu imagino que um mundo feliz seja um lugar onde a gente não precisa perdoar. Porque não teve ofensa. Eu não consigo nem imaginar a dificuldade que a gente tem para perdoar. Você imagina um lugar onde você não precisa perdoar. Porque você não foi ofendido. Então nós vamos conseguindo devagarzinho, né, esse processo de perdão. Eu falei em duas ferramentas que Jesus deixou para a gente reconciliar o nosso espírito, né? Tão amargurado, tão cobrador, tão inquieto como é. Uma delas é o perdão, a outra é a caridade. A caridade, que o Emmanuel chama de amor em ação, é aquela atividade que nós colocamos em prática em favor do outro. E o bonito é que a caridade não aceita desculpa nenhuma. Não tem desculpa para não fazer. A material, a moral, a espiritual, a pessoas conhecidas, desconhecidas, a qualquer hora. É só abrir o olho, nós vamos encontrar oportunidades. Elas também tiram esses gestos de trabalho no bem, tiram de nós aquela mágoa, né, aquela conduta equivocada que a gente tinha, que vai gerando toda essa cobrança que a gente constrói no nosso coração. O Chico tinha uma frase que eu acho brilhante. Eu falo para os meus alunos que a minha lápide, quando eu morrer, ela tem que ser muito grande, porque toda hora eu descubro uma frase nova que eu quero que ponham na lápide. Essa é uma. Então ela vai ter que ser um pouco grande, a lápide. Mas ele dizia o seguinte: quando a justiça divina nos procura para acertar as contas e nos encontra trabalhando no bem, manda a misericórdia divina que a cobrança seja sustada por tempo indeterminado. Então, quando chega o momento e a gente está trabalhando, e a gente está oferecendo o melhor, é indescritível o que a espiritualidade faz por nós. Faz conosco, faz nos orientando. Então, é muito bom saber que nós não vivemos numa lei de talião, né? Olho por olho, dente por dente. Que o amor pode cobrir uma multidão de erros, que a minha mudança de conduta pode alterar toda uma previsão de confusões. Porque o texto de hoje também lembra, né? Nós temos vários percursos para corrigir. Se você preferir o percurso da dor, ele vai ser dado. Se você preferir o do amor e aceitar, ótimo também.
A escolha é nossa. As ferramentas vão ser utilizadas da melhor maneira possível. Mas a mais bonita é o trabalho, né? Porque pelo trabalho a gente gera o perdão, gera a caridade e gera o movimento. Porque afinal de contas, tudo nesse planeta é movimento, né? Tudo no universo se movimenta. Por que a gente tem que ser engraçadinho que fica quieto? Que a gente se acomoda, que a gente não se mexe, que a gente para. O Chico brincava que ele tinha uma frase que era muito legal, ele dizia assim, não pare para pensar, pense andando. Não deu trabalho para parar, porque não é para parar, gente. Cada vez que a gente para, vem uma situação mais confusa e faz você sair do lugar, porque não é para ficar parado. O sangue que para, ele coagula. A água que para, apodrece. O espírito que decide não caminhar, ele vai caminhar. Aos trancos e barrancos, mas vai. Entender essas escolhas, né, que a gente vai fazendo lá atrás, que a gente está colhendo agora, a gente sempre lembra, né, não está bom como está agora, para de semear o que você vem semeando e muda a semeadura, garanto que a colheita vai ser diferente. Todas as vezes que o Herculano falava muito isso, o fio que a gente teceu lá atrás é a roupa que a gente está usando agora. Não está contente com a roupa que você está carregando? Muda o fio, muda a maneira de tecer. Garanto que a próxima você vai estar com uma vestimenta menos pinicando, né? Como diz em Minas. A gente vai estar mais leve. A nossa conduta é o que importa no dia a dia. É a nossa conduta que traz a esperança do trabalho e do perdão. Todos os livros espíritas que vocês lerem, todos vão apontar para esses dois caminhos. Todos falam em perdão. Todos os falam que nós estamos interconectados uns com os outros. Todos falam da necessidade do trabalho. O Emmanuel, quando as pessoas se aproximavam do Chico e falavam, ô mania, né? Bocudo, povo, cansado, não quero trabalhar, quero me aposentar para não fazer nada. E ele falava, pois é, não tem o aposentar. O espírito não pode ficar acomodado naquilo que foi colocado para ele. Ele precisa querer mais, buscar mais, se renovar. A gente fala, as pessoas, engraçado, né? Palestrante em casa espírita é a pessoa menos ouvida. É impressionante, parece que a gente está falando para as paredes. Mas é verdade, gente, vocês não sabem a luta que é para a gente conseguir um corpo novo. Uma encarnação nova demora demais. Por que é que a gente não faz, então, um bom uso daquela que a gente tem, com todas as imperfeições que a gente carrega? Nada na vida é muito fácil, né? Mas a gente tem o dom de tornar um pouquinho mais difícil. Nós fazemos poucas orações. Nós agradecemos muito pouco. Nós confiamos em Deus menos ainda. Eu sempre falo, né? A gente teve lá na casa a oportunidade de dar um curso sobre o Pai Nosso. Um curso que durou 3 meses. Uma oração tão pequena, né? E a gente falava exatamente isso. É interessantíssimo como a gente fala, Senhor, faça-se a sua vontade, mas por dentro está falando, se ela bater com a minha. Porque se não bater com a minha, não adianta nem se mexer. Gente, a gente não é parâmetro. Aquilo que for dado a nós é o que nós precisamos. Muitas vezes, o que nós escolhemos antes de vir. A gente sempre ouve na casa espírita falar que tem encarnações compulsórias, né? Aquelas encarnações onde as pessoas palpitam o mínimo possível, às vezes nada. Aí você fala, bom, com a vida de problemas que eu tenho, a minha foi compulsória. Foi não, tá? A nossa é bem escolhidinha, a dedo, trabalhada. Compulsórias são aquelas criaturas que nem chegaram à condição que nós estamos aqui. Da inquietação, da busca, do conhecimento. Nós palpitamos sim. Escolhemos exatamente o que temos, o que somos. E recebemos todo o amparo da espiritualidade para que as coisas aconteçam sempre em paz. Nós não temos desculpas, né? Uma vez me perguntaram numa palestra qual dos vícios, né, o orgulho e o egoísmo eu acho mais complicado. E eu sempre falo a mesma coisa, gente. O egoísmo, ele é fácil de identificar. Logo, ele é menos complicado, não é fácil, mas é menos complicado de corrigir. Porque você identifica, ele é visível. O orgulho não. O orgulho é mascarado. Então, para você corrigir, você tem que dar a volta para descobrir onde ele está.
Muitas vezes a gente não acha que é orgulho, então não corrige. Por isso, eu sempre acho que quando a gente dobra a serviço, quando a gente aprende a humildade, afinal de contas, é a primeira bem-aventurança, né? Ele faz uma relação de 9, e cada uma delas é uma virtude que nós temos que conseguir. Cada uma delas. E elas vão ficando mais difíceis, até a última. A primeira é a mais fácil, a humildade. Então ninguém quer saber as outras, né? Pois é, vai ficando pior. Mas sem a humildade, gente, eu não faço nada. Sem a humildade eu não choro pedindo auxílio. Sem a humildade eu não busco o amparo do outro. Sem a humildade eu não reconheço os meus erros. Sem a humildade eu não peço perdão e não perdoo. Sem a humildade eu não cresço em fé. Sem humildade eu não cresço em caridade. Todas as vezes que eu acredito que do jeito que tá bom, eu estou num processo de orgulho profundo. E o orgulho tem algo de muito grave também. Ele é autodesculpante. Todas as vezes que a gente começa falando uma coisa e tem um mais no meio, pode olhar que tem a mão do orgulho atrás. Eu tenho uma aluna que ela é muito tímida para falar. E ela não gosta de falar em público. E eu sempre faço ela falar. Meu nome vai para a boca do sapo umas 30 vezes na semana, vocês não têm ideia. As pessoas falam assim, eu vou ser seu obsessor. Eu sempre falo, entra na fila, pega a senha, porque a última vez que eu contei estava no 4.000 e trololó. Mas é verdade, ela é tímida, então ela sempre fala para mim, eu não falo porque eu sou tímida. E eu, com muito tato, que eu não tenho, eu expliquei para ela que era orgulho. A timidez é orgulho. Não é orgulho. Mas é que eu não quero passar vergonha, mas é que eu não quero. Toda vez que tenho mais, gente, pode olhar. Tem essa coisinha chamada orgulho. E como a gente tem dificuldade de identificar, a gente tem muita dificuldade de corrigir. Então, gente, na dúvida, a gente tem que ficar com uma oração. Eu sempre falo, né? O Bezerra de Menezes tem uma oração muito bonita falando sobre o trabalho. Mas é uma oração para quem tem certo conhecimento, certa disponibilidade, certa coragem para fazer. A oração diz o seguinte: Senhor, dentro das minhas imperfeições e da minha incapacidade, das minhas necessidades, me dê trabalho no bem. Me faça ser útil, para que eu possa ser mais o Senhor em mim do que eu em mim. Bonita, né? Quem é que faz? Ninguém. A Maria Dolores, no livro do Chico, ela psicografou um poema onde ela termina dando uma volta nessa oração. Ela fez a oração mais para nós, gentinha, né? Zé Povinho. E ela diz o seguinte: Senhor, eu não tenho condições de reconhecer o trabalho ainda. Sou muito orgulhoso e muito egoísta para perceber o trabalho quando o trabalho surge no meu caminho. Então, sabe o que o Senhor faz? Amarra o trabalho na minha mão. Minha mão é oca, é vazia, é preguiçosa. Amarra, sabe assim, quando ata, que é para você não ter a desculpa de não fazer, amarra. Quando eu tiver discernimento suficiente, o Senhor desamarra, que pode, eu garanto que eu consigo identificar o trabalho quando ele aparecer. Nós somos muito pequenos, mas somos essências divinas. Todos os livros contam isso, né? Eu falo sempre que, quando as pessoas entram na casa e sempre me pedem indicações de leitura, querem ler muito, né? Eu fico muito feliz. Eu acho que uma doutrina como a nossa, que possibilita tantas reflexões, se a gente não lê, é quase um crime. Né? Até porque o Espírito da Verdade fala, o Emmanuel fala, tanta gente falando, a Joana de Ângeles, que a gente só evolui quando a gente cresce intelectualmente e moralmente. Né? Então, intelectualmente tem que ler, gente, tem que ler de tudo. E me perguntam de livros que possam ler, né? Além dos livros básicos da doutrina de Kardec. E eu sempre aconselho um, que para mim é aquele que resume tudo. Todas as leis divinas, tudo que a gente fala na casa espírita, tudo. Se a gente tivesse que escolher um, vou morrer amanhã, só tenho esse para ler. Eu diria que esse é o livro. É o Memórias de um Suicida. Nesse livro, nós encontramos a bênção de Deus. Eu falei até na palestra passada, perguntando para o palestrante, falando que eu acho que esse livro ele devia ter um subtítulo. Esse subtítulo devia ser o Livro da Esperança. Porque nós terminamos o livro com aquela alegria no coração, que qualquer burrada que você fizer, Deus vai te buscar. E aí a gente volta para o Novo Testamento, quando ele lembra,
nenhuma ovelha que meu Pai me confiou vai se perder. Eu vou buscar todas. E se vocês lerem o Novo Testamento, que eu sei que vocês leem, nos Atos dos Apóstolos, tem uma cena brilhante que depois Pedro, na segunda carta também, e as pessoas me perguntam, mas Pedro escreveu? Está no Novo Testamento? Tá. Não é só na minha Bíblia, né? De vocês tem também. Pedro diz o seguinte, quando Jesus ressurge, né? Depois, ele vai até os infernos, entre aspas, pregar às criaturas que estão lá. Gente, isso é de uma beleza incrível. Infernos a gente lê, né? Aqueles lugares não tão bons, que a gente, infelizmente, sabe que tem do outro lado. Ele vai pregar lá para que ninguém tenha desculpa de não ter ouvido a mensagem. Ele prega para todos. O Divaldo diz que quando Jesus pregava, sobretudo durante as bem-aventuranças, muitos de nós, se não todos, fomos levados em desdobramento para ouvir. E quem não pôde ser levado, ele foi buscar lá embaixo. Baixo, vibração, tá? Não local. Então ninguém ficou sem ouvir. Então eu deixo para a gente refletir, durante a semana, uma frase que eu escutei numa palestra que eu achei fantástica. Cada um, quando pega uma mensagem do Cristo, seja no Novo Testamento, seja através do Evangelho de Kardec, e lê uma linha, já está em condições de praticar. Por que a gente não pratica? É tão complexo assim? A gente já está em condições. Por que a gente dificulta a prática daquilo que a gente já sabe na teoria? Alguém aqui pode dizer em sã consciência que nunca ouviu que tem que amar o próximo? Alguém aqui nunca parou para pensar que os mandamentos trazem coisas complexas? Não matarás? Ah, ninguém vai matar. Até a página 2. A gente espera muito que quando chegue a nossa hora de dar o testemunho, a gente seja capaz de manter aquilo que a gente acredita. Então vamos confiando, entregando a Deus, pedindo muito amparo e muita coragem, para que aquilo que a gente escolheu como prova não se torne uma expiação. Lembrando, né, para essas pessoas que entram na casa pela primeira vez, a gente sempre fala que está no mundo de provas e expiações. O que são provas e o que são expiações? Prova é o remédio que você precisa passar. Você precisa tomar aquele remédio. Depois de tomar, você vai se sentir melhor. Expiação é quando você se recusa a tomar o remédio. Vai ter que tomar do mesmo jeito. Né, eu falo sempre, meu filho quando era muito pequenininho, eu falava para ele, o que está doendo mais? O remédio que eu vou te dar ou o que você está sentindo? Ele parava, refletia, não, é melhor eu tomar o remédio. A gente não dá opção para filho, quando tem que tomar remédio, quer ele queira, quer não. Por que Deus daria, se ele sabe que o remédio que é dado é o melhor para nós? Embora a gente ache que não. Porque a gente é tão rebelde, né? A gente precisa entender que essa notícia é bombástica. Precisa refletir. Tem um texto que o Chico psicografou e está no Contos e Crônicas do Humberto de Campos. Chama a História de Belarmino Bicas. Os espíritas mais antigos conhecem. E eu já vi uns sorrisinhos assim. Belarmino Bicas é um personagem muito interessante. Ele desencarnou. Encontra Humberto de Campos lá do outro lado. E fala para ele, eu queria mandar um recado para o pessoal lá embaixo. Tá bom. Qual é o recado? Aí ele desembrulha um papelzinho e está ali uma relação de coisas que ele gostaria de passar. São todas números. E o Humberto de Campos fala, mas exatamente o que é isso? Não, você vai ler. Aí ele abre e começa lendo o seguinte. Ele fez a relação de tudo que tirou dias saudáveis de vida para ele. Ele tinha uma encarnação até os 82 anos e morreu com 68. Suicídio involuntário? Por isso a notícia é bombástica, né? As pessoas falam, mas eu não me matei. Não, você também não fez muita coisa para ficar aqui direitinho, né? Então você é um suicida involuntário. E ele faz uma relação interessante. 1492 vezes que eu fiquei bravo com meu vizinho. 593 que eu briguei com a minha esposa porque a comida não estava na mesa na hora que eu queria. 393 porque... E ele vai somando. E no final ele dá 14 mil horas e dias. Que por besteiras
eu adquiri dentro de mim doenças que não estavam previstas. Porque, gente, o mau humor mata, viu? Ele é crônico. Quando ele vira crônico, ele mata. Ele tira da pessoa a possibilidade de ver novos caminhos, ver além da própria dor. Transforma a criatura num ser muito egoísta. E ele tem uma necessidade grande de veicular isso. Então vamos veicular o que nós temos de melhor, não o pior. Vamos procurar encontrar, estar em contato com pessoas que busquem da gente o que é melhor, que nos forcem o trabalho para sermos melhores. E que Jesus possa ter muita paciência conosco, porque só com muita paciência. Graças a Deus. Então, minha gente, agora é hora de vocês colocarem alguma coisa, ou uma pergunta, alguma coisa que ficou mal colocada, que ela pode estar respondendo. Ninguém tem dúvida. Viu? Ninguém tem dúvida, só o Silvio. Nossa, minhas dúvidas são imensas. Oi, Simone, querida. Ela fala tão baixinho, eu queria tanto falar como ela, não consigo. Uma maravilha, vou tentar falar. Quando eu falo em reconciliação, dentro do próprio texto que você trabalhou em cima, o De Luca nos traz uma reflexão que eu acho importante. Você pode nos dizer alguma coisa? Porque às vezes as pessoas com as quais nós temos que nos reconciliar, até depois de nós mesmos, que é importante, né, conosco mesmo, as pessoas às vezes não vão estar de novo no nosso caminho. Por N motivos, nós talvez não possamos reencontrá-las, para que com elas nós nos reconciliemos. Ou talvez vamos encontrá-las numa outra existência, numa situação diferenciada, o que às vezes pode se tornar mais difícil, essa aproximação e compreensão desse processo. Então ele nos lembra o seguinte, que o que pode fazer passa por aquele recado que você passou do Chico, muito lindo para nós, que foi parafraseado, não sei se pela Joana ou a Joana, são dois espíritos lindos, então, que ele diz que só o bem que a gente faz apaga o mal que a gente fez, né? Então é aquilo que o Chico nos disse naquela frase que você deu, significa isso. Então ele diz assim, como que nós vamos nos reconciliar com essas pessoas? Através do bem que nós venhamos fazer, se não para ela, nesse reencontro, mas para as outras pessoas que passarem no nosso caminho. E isso poderá trazer frutos importantes e minimizar a nossa existência em relação àquelas práticas que nós fizemos para com essa pessoa, não conseguimos nos reconciliar com ela, mas através do reconhecimento disso, praticando bem aos outros, seus semelhantes, nós estaremos angariando forças importantes, né, para minimizarmos, através do bem que pratiquemos, né, esse próximo reencontro, se houver necessidade. Porque a lei de causa e efeito é minimizada por esse bem que nós venhamos a praticar. Não sei se você concorda comigo, eu queria que você falasse alguma coisa. Obrigado. Maldade sua agora. Então, assim, vamos imaginar que a gente está reencarnando, né? E a gente está reencarnando, tem toda uma logística, né, para poder decidir a nossa encarnação. Não é fácil assim. Então, todo mundo que vai estar no nosso caminho, mais ou menos complicado, a gente se reúne para decidir, ó, dessa vez vai, dessa vez não vai. Cada vez que eu deixo de fazer o bem a alguém, eu causo, vamos colocar de alguma forma, um mal a alguém, eu gero débitos. Essa pessoa vai estar no meu caminho para correção. Só que eu só percebi que eu fiz o erro depois, onde eu não tenho mais condições de encontrar com ela, não nessa vida. Então, como o Silvio colocou, se eu realmente, efetivamente quero fazer o bem, quero me corrigir, quero refazer o percurso, a espiritualidade superior nos oferece outras oportunidades, muitas vezes iguais àquelas que você errou, para que você possa refazer. No que é que isso te torna melhor? Por que isso minimiza débitos mais para frente? Porque cada vez que eu faço bem, eu deixo o mal para trás. Acho que todo mundo está de acordo. Não tem como o mal habitar o mesmo espaço do bem. Cada vez que eu cresço no bem, eu necessariamente diminuo no mal. Quando eu faço isso, na frente, quando eu voltar a encontrar com essa pessoa, porque também tem essa, né, gente? Essa coisa de vamos acertar agora para não ter que encontrar, não rola, não. A gente encontra de novo de qualquer jeito. Então, onde é que está a nossa escolha? Escolher como eu vou encontrar com ela. Então, se eu cresço em valores, fazendo bem, trabalhando,
Quando eu encontrar com ela de novo, eu vou ter essa possibilidade de estar muito mais fortalecida pelo bem que eu fiz, por isso o amor cobre uma multidão de erros, e essa pessoa vai estar muito mais sensibilizada, porque ela também acompanha o percurso. Então ela vai ver que eu também não sou mais aquela pessoa que causei o dano para ela lá atrás. Então, voltando ao início da frase, né? A gente vai reencarnar e eu falo que eu quero acertar, porque a gente também, boca grande, né? Lá do outro lado, a gente sempre acha que pode fazer bastante. Pode não. Se a gente fizer um pouquinho, eles já vão estar felizes. Mas eu quero fazer tudo direitinho, né? Então eu garanto que com o Luiz, com o Silvio, com a Sandra e com o Paulo, eu vou acertar de uma vez. Aí eles fazem o seguinte, ó, Simone, vai dar não. Se você acertar só com o Luiz, a gente já vai estar feliz. Porque os 3 vão estar fora do meu âmbito de conserto? Não. Eles ficam esperando até eu me fortalecer com o trabalho com o Luiz. Acertando com ele, quando eu chegar perto do Silvio, nem eu serei a mesma, nem o Silvio vai ser. Vai tornando muito mais suave o percurso de correção. Mas eu preciso do primeiro confronto, da primeira fortaleza. Quando chegar no Paulo, eu vou estar muito melhor. E ele também. Então, quando a gente fala que o amor cobre uma multidão de erros, é nesse sentido, gente. O que eu faço de bom vai me fortalecendo para ser diferente, pelo menos melhor do que eu era. Mas espírita, aí eu vou terminar a tua frase. Ô grupo, descobriu que tem uma vida na frente? Menina, é um tal de deixar para frente que é brincadeira. Deixem não, por favor. Sempre tem um jeitinho de ficar pior. E fica. Cada vez que eu tenho recurso para fazer agora, conhecimento para fazer agora, oportunidade para fazer, e não faço, eu levo esse débito para frente. E esse débito para frente vai se juntar com aquele que já é o da frente. Então, vai ficar mais difícil? Vai. Você tem sempre novas oportunidades em outras vidas, ótimo, mas ela vai ficando mais difícil. Então, vamos acertar agora aquilo que a gente pode, para que o percurso lá na frente seja o melhor possível. Para que a gente possa efetivamente, tudo que a gente crescer, moral e intelectualmente, a gente colocar em favor do próximo. Do jeito que for dado no nosso cotidiano. Né? Que eu insisto, a gente se cobra uma angelitude que a gente não tem. E nem Deus espera que seja. Ele só espera que a gente trabalhe. Que a gente não fique parado. Espero ter respondido. Alguém mais quer fazer alguma colocação? Qualquer dúvida? Simone vai ficar aqui até meia-noite. Meia, Tá? Ela fica aí, vocês podem fazer qualquer pergunta para ela. Obrigada, viu, minha linda? Então é isso, queridos. Como diz o Zé Carlos de Lucas, né? Ele fala do perdão. Então, às vezes a gente briga, né? E a gente quer sempre ter razão. E a razão é uma coisa muito ruim, porque você vai emoldurar essa razão e vai ficar cultuando essa razão, e o perdão vai demorar para chegar. Então, é melhor não ter razão e perdoar aquele que está do nosso lado, porque mesmo que a gente esteja certo, não tem importância. Nós estamos fazendo a nossa parte, nos perdoando e perdoando aquele que está do nosso lado. Então, vamos trabalhar com isso, queridos, porque a primeira pessoa que precisa ser perdoada somos nós. Então, esse auto-perdão, essa necessidade de nós nos entendermos e de nos melhorarmos, para que a gente não cometa os mesmos erros, já que o Pai nos deu tantas oportunidades que a gente possa aproveitar. Então, queridos, mais uma vez, eu queria pedir para que vocês fechassem os olhos, se recolhessem internamente, ficando bem à vontade nas cadeiras, bem relaxados, bem tranquilos, ficando sem tensão no rosto, respirando profundamente, buscando dentro de nós essa semente de luz que nos foi colocada na nossa criação. Nós não buscamos Deus nos templos, nem olhando para cima, nos céus,
mas buscando esse Deus dentro de nós. Esse Pai de amor, que tantas oportunidades nos oferece, quando em família, quando no trabalho, quando na rua, no trânsito. A gente precisa começar a perceber quantas benéficas que a gente tem nos nossos dias e quantas vezes, como disse a nossa irmãzinha, a gente esquece de agradecer. Então, nesse instante, vamos agradecer, queridos. Agradecer pela vida, agradecer por estarmos nessa casa que nos ajuda, que nos esclarece. E aproveitar que amigos amorosos aqui se encontram, nos dando essa sustentação. E que possamos também oferecer um pouquinho de nós. Porque, como disse a nossa irmã, é perdão e caridade. É o amor em doação. É a fraternidade que a gente pode oferecer e estender a todos aqueles que estão à nossa volta. Mas nesse instante nós queríamos apenas que a gente pudesse tirar do nosso coração um pouquinho dessa energia de amor, desses fluidos, para que a gente possa endereçar tantas outras criaturas que se encontram nesse instante em agonia, em desespero. Então, queridos, mentalizando a figura amorosa de Jesus, com as suas mãos estendidas, seu olhar amoroso nos envolvendo, vamos juntos com esse amigo e vamos mentalizando esse querido planeta. Eu sempre começo pelo planeta Terra, porque é um planeta muito amado, por mim principalmente, que Deus me deu a oportunidade de aqui reencarnar. E eu agradeço por essa mãe amada que nos recolhe com tanto amor e carinho quando aqui aportamos. Nos dá o leito, nos dá a coberta, nos dá o alimento, nos dá a guarida para que a gente possa transitar nesse planeta aprendendo um pouco mais. Então nós vamos envolver esse planeta amado em muitas luzes azuis, muita harmonia, muita paz, para que essas energias, descendo do alto, de todas as esferas espirituais, possam descer como pétalas de rosas, que atinjam todos os lugares deste planeta. Nos lugares mais escuros, onde há muita dor, sofrimento, onde há guerras, nos lugares escondidos, onde irmãozinhos nossos ainda cometem tantas crueldades, que nós possamos vibrar por cada um desses irmãos, que se encontram ainda no caminho dos enganos. São criaturas como nós, mas que procuraram a facilidade da porta larga e cometem tantas atrocidades ainda. Mas como o Pai está sempre presente na nossa vida, Ele dá oportunidade a todos eles, como nos deu a nós também. Então vamos vibrar por cada um desses irmãos. Vamos vibrar por aqueles que se encontram nos hospitais, em seus leitos de dor, nas UTIs, por aqueles que estão partindo nesse instante, que sejam amparados pela divina luz desses amigos, por todas as crianças que estão chegando nesse planeta, esses espíritos renascendo nesse planeta amado, para nos dar sustentação também, para o aprendizado, para o crescimento, para a evolução. Nós vibramos por aqueles que estão ao nosso redor, por nossos amigos, por nossos parentes, por aquele companheirinho que está lá no nosso lar, que muitas vezes é a causa de aqui nós estarmos. Que eles sejam envolvidos em muito amor, com muita paz, com muito carinho. E nós voltando à nossa sala, queridos, nós vamos vibrar por tantos companheiros que aqui se encontram. São jovens, são meninos, são companheiros que perderam suas vidas por causa das drogas, dos vícios, e hoje eles vêm buscar um pouquinho dessa energia, um pouquinho dessa luz que possa ajudá-los no esclarecimento, que possa ajudá-los na recomposição dos seus corpos espirituais. Nós pedimos, Pai, por cada um desses nossos companheirinhos que aqui estão, que através da bondade de Maria, nossa mãe, são trazidos para recolher esse alimento tão importante, para que eles possam cuidar das suas feridas internas. Obrigada, Senhor, e que possamos nesse instante vibrar de uns para com os outros que estão ao nosso lado, na nossa frente ou atrás de nós, que todos possam ser envolvidos nessa luz de Maria, nossa mãe. Como essas pétalas que caíram, vão resvalando pelos nossos rostos e vão nos trazendo muita paz, harmonia, e que nós possamos levar essa paz e essa harmonia para toda a nossa semana. Obrigada, queridos amigos. Obrigada, irmãos amados. Obrigada, meu Pai. Seja conosco, agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus.
Queria que vocês ficassem sentadinhos, que vai ser chamado pelo número que vocês têm na mão, tá bem? Para receberem os passes. Obrigada pela atenção, pelo carinho. E na semana que vem, mesmo feriado, nós vamos estar aqui, né, Paulo? Que é o Paulo que vai fazer a palestra por nós, tá bom? Eu espero vocês, quem estiver por aqui. Obrigada, queridos.